Finalmente, chegamos à última parte da nossa aventura e a partir de agora é que mostraremos nosso valor e mostraremos que merecemos aquilo que desejamos. A parte mais difícil de uma aventura não é o começo ou o meio, mas sim o final, onde temos que provar para nós mesmos e para o mundo inteiro que somos merecedores de nossos sonhos, merecedores de superar todos aqueles que estão acima de nós, merecedor de ganhar o respeito daqueles que são como iguais e merecedor de inspirar aqueles que estão abaixo de todos nós. Tô falando de One Piece e hoje, seguindo a série de como sobreviver nos mares de One Piece, é sobre o Novo Mundo. Então vai ser como sobreviver no Novo Mundo em One Piece. Eu sou o John. Se você é novo aqui, ativa o sininho e se inscreve se você gostar do conteúdo para me auxiliar e você sempre receber as notificações. Beleza? Então bora lá. Bom, primeiro só para avisar antes que eu tive que dividir esse último episódio em duas partes porque ele ficou um pouco grande. Então essa parte vai sair hoje e a segunda parte sai semana que vem. Fechou? Então, nesse oceano, que é o Novo Mundo, ele é muito mais perigoso do que os anteriores. Tem diversos fatores que levariam qualquer um a desistir do caminho do qual escolheu trilhar. Mas o One Piece passa uma mensagem forte sobre algo que supera todo o mal. Todo o mal que eu digo é aquele que tenta todas as manhãs te impedir de simplesmente levantar da cama para fazer algo que você goste. Esse mal é aquele que quando você vai fazer algo que gosta, surge na sua cabeça uma pergunta do porquê você está fazendo isso, por que se eu estou fazendo se isso nem vale a pena, ou por que eu vivo se nem mesmo para isso eu possa servir. Esse mal é combatido com uma simples coisa chamada força de vontade, que é bem aplicada no universo de One Piece. E você vai encontrar monstros, não só monstros marinhos, mas monstros em forma de seres humanos, né? Pessoas que se autodenominam salvadoras e das quais prejudicam aqueles que estão abaixo. Então, dessa vez, mais do que nunca, em como sobreviver no novo mundo em One Piece, nós vamos precisar de vontade. Essa é a única coisa que vai nos mover e ter a força necessária para conquistar tudo aquilo que desejamos. No Novo Mundo, nós vamos ser apresentados diretamente aos Yonkous. Os Yonkous já foram citados diversas vezes na obra, desde os Quatro Blues até agora o Novo Mundo, mas é no Novo Mundo que você vai ter contato direto com eles. Só dando uma pausa aqui, se você estiver escutando até aqui e estiver gostando do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para me auxiliar e sempre receber as notificações. Fechou? Então, bora voltar. Os Yonkons, eles são um dos pilares que mantém a ordem no mundo, junto da Marinha e dos Chichibukais. No Novo Mundo, a influência dos imperadores elas são muito fortes. Elas são bem mais fortes que na Grand Line e nos Quatro Blues, onde claramente eles também têm influência. Pois é no Novo Mundo que eles estão ancorados, então por isso que o nível de influência deles é maior. Quando se entra no Novo Mundo, você tem duas opções, duas possibilidades a serem seguidas. A primeira é você se aliar a um Yonkou, assim você vai ter a proteção para navegar sobre a bandeira pirata dele, ou você pode continuar livre, mas você tem que ter em mente que você terá quatro imperadores e seus subordinados à espreita em todo momento. Então sempre vai ser perigoso, além de ter a marinha, agora não mais os Chichibukais, né, porque em si eles foram abolidos, mas de qualquer maneira você teria não só a Marinha, como também a CP9, né, a CP0, o governo mundial em si e suas agências secretas e os imperadores. Os imperadores atuais, eles são Shanks o Ruivo, que não sabemos absolutamente nada sobre ele, além da suspeita, claro, dele ser um dos vilões finais ou um grande estrategista, que ele está modificando o mundo em pequenas partes para que o novo Joy Boy possa surgir. Temos o Barba Negra, que é um personagem que realmente é o único na obra que literalmente parece com um pirata. Atualmente ele é um mistério, pois ele possui duas Akuma no Mi e até então isso não era possível de ser feito. E ele tem duas das mais poderosas Akuma no Mi do mundo de One Piece.
sendo a Yami Yami no Mi, que é a fruta da escuridão, então ela pode basicamente anular poderes de Akuma no Mi, como também criar buracos negros. Bom, ela é um tanto quanto apelativa, e ele também possui a Gura Gura no Mi, que é a fruta do antigo usuário Barba Branca, que é a fruta das vibrações ou tremores. Então ela é capaz de gerar maremotos, afundar o mundo todo em um tsunami, enfim. De qualquer maneira, era por isso que o Barba Branca ele tinha o título de o homem mais forte do mundo, porque além da sua força física, do seu uso de haki, ele tinha uma fruta capaz de afundar qualquer ilha e possivelmente afundar o mundo inteiro. Temos o próximo Yonkou, que é a Big Mom. Ela é basicamente um monstro em forma de gente, possui uma grande escala de poder não só dela, mas de toda a sua tripulação, que além de ser composta por seus mais de 80 filhos, ainda tem os piratas subordinados a ela. E ela usa também uma fruta que é um tanto quanto apelativa, que é a Soru Soru no Mi. É a fruta da alma, e isso permite a ela manejar a própria alma e a dos outros. E ela consegue dividir essas almas em corpos inanimados, como um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa da qual não tenha vida, ou até ingerindo parte da sua própria vida útil para um aumento de poder em algum momento de risco. E por último, e não menos importante, na verdade acredito que é o mais importante, nós temos o Kaido. O Kaido, ele basicamente é um monstro no quesito de força física e uso do haki. Ele é um usuário também de Akuma no Mi, a Uou no Mi, um modelo Zoan mítica, tá? Então, além de ser Zoan, que já é uma fruta que aumenta a capacidade do usuário de resistência em geral, também tem poderes dos quais acabam fugindo, não de certo ponto da realidade, mas por elas serem míticas, elas tendem a ser algumas Akuma no Mis um tanto diferenciadas. E o que basicamente todos eles têm em comum, tirando claro o Shanks que não sabemos, mas acreditamos que ele não seja um usuário de Akuma no Mi, é que todos esses piratas, o Kaido, o Big Mom, Barba Negra, o Barba Branca tinha, eles são usuários de Akuma no Mi. As Akuma no Mi, elas proporcionam para você uma maneira de lutar, uma maneira diferenciada, pode ser uma vantagem ou até uma desvantagem no mundo de One Piece, tá? Mas é inegável que as Akuma no Mi, elas trazem uma vantagem muito grande para o usuário, e a vantagem que eu falo é referente ao não uso ou até na estratégia de lutar, né? O não uso do haki na estratégia de lutar contra qualquer pessoa. As Akuma no Mi, querendo ou não, elas são um pulo entre a fragilidade do usuário e o ganho de força bruta, já que a pessoa ela pode desenvolver todos os hakis, tá? É necessário ser capaz de tê-los, mas a Akuma no Mi ela gera um tempo para você, assim como citei nos outros vídeos. Assim como falei no primeiro vídeo de como sobreviver nos 4 Blues, que você tinha que ter uma Akuma no Mi, porque é isso que ia proporcionar uma força para você e fazer com que você tivesse tempo para treinar e ganhar de quem fosse necessário, para você futuramente, a partir da Grand Line, começar a desenvolver o uso do Haki, tá? Então eu vou até deixar o episódio 1 e 2 na descrição para vocês escutarem depois, se vocês quiserem. É sobre como sobreviver nos 4 Blues, e o segundo é sobre a Grand Line. Então depois dá uma passada lá e se inscreve se estiver gostando. Mas de qualquer maneira, no Novo Mundo vai ser ao contrário dos 4 Blues. Então nos 4 Blues, onde tínhamos que ter uma Akuma no Mi para ter um ganho de força e para que pudéssemos sobreviver, no Novo Mundo vai ser diferente. No Novo Mundo nós vamos ter que ter o Haki. E o Haki nós vamos ter que treinar ele a um certo ponto de chegar a um nível de Haki avançado. Porque sem o Haki e o Haki avançado nós não vamos conseguir passar de certas pessoas e certos monstros. Então quando você chega no mais alto nível de One Piece, você vai notar que as Akuma no Mi elas podem trazer poderes absurdos, como do Kaido, como da Big Mom, como do próprio Luffy, mas o que realmente ganha uma luta é o haki do usuário. Então as lutas no Novo Mundo elas são de resistência. Quem resiste mais tempo para se tornar o vencedor? Isso é totalmente fundamentado na base do haki. Então tem os 3 tipos de haki, que acredito que todos já estejam cientes, mas é só para ressaltar.
Tem o haki da observação, o haki do armamento e o haki do rei. Esses 3 haki têm como serem apurados, né, serem melhorados e chegar ao nível avançado como citei. O haki da observação ele foi várias vezes demonstrado em personagens como Enel, Kobe e aquela outra menininha também de Skype que eu não lembro o nome. E isso pode proporcionar para você um alcance incrível e escutar as vozes de todas as pessoas ao seu redor. Só que com o Luffy fomos apresentados ao nível de haki avançado da observação, da qual a pessoa pode prever alguns segundos à frente do seu tempo. O segundo, que é o haki do armamento, além de você criar uma armadura e também ser utilizado para atacar, isso que vai fazer com que você acerte usuários de logia, eles têm o haki do armamento tem 2 vertentes. Em um ano, eles chamam o haki de Ryou, né? Os samurais de Wano não chamam de haki do armamento, chamam de Ryou, e o Ryou pode evoluir para 2 formas. A primeira é basicamente você cria uma camada de defesa da qual o seu oponente não consegue encostar em você no ponto revestido. E a segunda é que basicamente você transporta a energia do haki para dentro do corpo do usuário, causando dano de dentro para fora. Então esses 2 modos de haki do armamento avançado são um dos mais apelativos, eu diria, porque você consegue ter um disparo de força entre um usuário de haki normal e um usuário de haki do armamento avançado. E por último, né, e não menos importante, na verdade, o mais forte que temos, que é o haki do rei. O haki do rei, até então, ele não servia para nada, né? Ele servia basicamente para deitar figurante, mas o haki do rei avançado é o que permite que você ganhe de grandes figuras como Big Mom, Kaido, possivelmente aí um Garp também, que acredito que ele tenha o haki do rei, ele não tem Akuma no Mi e ele batia de frente com todas essas pessoas. Então, o haki do rei avançado, ele serve como um revestimento do haki do armamento. Só que os danos que você causa ao inimigo, eles são imensuráveis, depende só da sua força de vontade. Então, quanto maior for ela, maior é o dano que você causa com o haki do rei no seu adversário. Claro que você pode ter uma Akuma no Mi, elas podem aumentar e facilitar o uso do haki, podendo inovar nas coisas que você pode fazer, mas o que realmente vence a luta é o haki, então isso não tem como escapar, o haki tem que ser treinado, sem o haki nós não conseguiremos sobreviver no novo mundo. Além disso, existem os grandes reis dos mares, que são um dos maiores perigos que existem na obra. Atualmente, muitas coisas na obra estão sendo relevadas, como caçadores de recompensa, os reis dos mares mesmo, que na saga dos 4 Blues, ou até mesmo na Grand Line, eles eram muito abordados, né, os reis dos mares, mas no Novo Mundo não tem tido tanto interferência deles. E claro, tem reis dos mares que não são tão grandes, você consegue bater neles com força bruta como o Zoro, Sanji e Luffy costumam fazer, mas tem reis dos mares e não só isso, mas existem muitas criaturas, até mesmo na ilha que Luffy treinou, que elas necessitam de haki para que você cause danos a ela. Claramente depende do seu nível de força bruta, mas o haki possibilita que você mesmo não tendo uma força bruta grande, você consegue causar dano a essas criaturas. E tudo isso, todo o uso do haki, a Akuma no Mi, é para você conseguir se defender dos Yonkous, da marinha, que atualmente com a queda do Barba Branca, né, e aí o Barba Negra tomando o posto dele como Yonkou. Também tem a possibilidade agora de queda de 2 Yonkous. A marinha ela vai ter um ganho de espaço absurdo, já que dos 3 pilares, um deles foi abolido, que são os Chichibukais, então eles voltaram a serem caçados como piratas. E com a possível queda de 2 Yonkous, quem ganha muito espaço é a marinha, então a marinha vai vir a ser o seu mais novo perigo, tá? Dependendo aí do que acontecer após a passagem de Wano. Lembrando que ainda não temos muitas informações do terceiro almirante, mas que tudo indica ele talvez seja bem apelativo
como os anteriores, né, como o Akainu, como o próprio Borsalino, que ainda é bem apelativo, e também o que agora se encontra na tripulação do Barba Negra, né, o Aokiji. Mas não só a Marinha, quem ganha espaço também é o governo mundial. O governo mundial ele tem uma grande, na verdade, uma gigantesca interferência no Novo Mundo. Ele não só prejudica ou auxilia países dependendo lógico, das suas intenções, como ele também traz as agências secretas, como eu citei acima. Então, como o CP0, CP9 e por aí vai as CPs que tem várias no mundo. Então eles matam por debaixo dos panos, eles fazem tudo que for necessário. Então é outra coisa que você tem que tomar cuidado no geral. E além de tudo isso, tem os problemas de navegação, economia do próprio navio, seu próprio barco. Então, como o episódio está ficando muito grande, vou falar disso tudo no próximo episódio que vai sair semana que vem. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De qualquer maneira, se você escutou até aqui, eu agradeço. Tenha um bom dia e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Até a próxima, até semana que vem. Lembrando que os vídeos são toda terça, quinta e sábado. Mas no geral, um beijão para vocês e até o próximo vídeo de como sobreviver no Novo Mundo e One Piece. Abração.